Capítulo 51, Classe. A razão pela qual ele alvejou os magos primeiro era simples. Se minha teoria estiver certa. Era para confirmar a teoria na qual pensou na zona de penalidade. Clac, 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 clac. Os cavaleiros ferozmente corriam na sua direção. Jinvou calmamente usou o cavaleiro na frente do grupo como trampolim e pulou de cima de seus ombros. Ele observou o exército inimigo enquanto estava no ar. Aonde estão os magos? Achei. À distância, ele viu um mago sozinho. Eu estava certo. O que ele tinha visto antes estava certo. Na zona de penalidade, ele tinha considerado se podia estar errado, mas agora tinha certeza. Foi na hora em que estava sendo sufocado pela massa de cavaleiros, capaz de apenas manter uma mão levantada ao céu. Naquele momento, através das pequenas aberturas entre os soldados à sua frente, ele viu algo que não fazia nenhum sentido. Era um mago solitário que estava continuamente conjurando magias. Se fosse apenas um mago preparando uma magia, não seria nada fora do comum. Mas, naquele breve momento, Jinvou percebeu uma coisa. Então, por quê? Não havia nenhuma magia que vinha em sua direção? O ataque a ele era confiado apenas aos cavaleiros. Os magos estavam constantemente conjurando magias, mas suas magias completas não apresentavam nenhum efeito nele. Bem, exceto naquela vez em que eles usaram uma habilidade de detecção para quebrar sua furtividade. E, durante aquele tempo, os cavaleiros ao seu redor ficaram parados por um tempo. A princípio, ele tinha pensado que era porque eles tinham perdido seu alvo. Mas, enquanto caçava as centopeias na zona de penalidade, ele percebeu algo muito importante. Foi depois da 8ª centopeia? Quando ele derrotou o monstro, ficou feliz ao ver as mensagens de subida de nível que seguiram. E a subida de nível foi acompanhada pela completa recuperação de sua vitalidade. Naquele momento de alegria, um pensamento veio a ele. Espera, eu acabei de subir de nível tão facilmente, por que não ganhei nenhum nível lá? O sistema o avisou que as subidas de nível não recuperariam seu status, mas não disse que nem subiria de nível. De fato, ele subiu de nível 5 vezes antes de chegar na sala do boss. Mas durante a verdadeira quest de avanço de classe, ele não ganhou nenhum nível. Nos 6 minutos que aguentou, ele tinha destruído quase 100 cavaleiros. Magos que não usavam suas magias nele. Cavaleiros que não davam pontos de experiência. Ele não tinha pensado muito nesses dois fatos e os colocou no fundo de sua mente. Mas depois de um tempo, os dois fatos se combinaram em uma teoria na cabeça de Jinvou. E se todos os cavaleiros naquela área eram falsos? E se a razão pela qual todos os cavaleiros pararam quando o mago usou o óleo da detecção não foi porque Jinvou tinha desaparecido, mas porque o mago tinha parado a conjuração de sua outra magia? Se eu estiver certo. Agora era a hora de confirmar sua teoria. Jinvou ignorou as mãos esticadas que tentavam pegá-lo e usava as cabeças e ombros dos cavaleiros como caminho para o mago. Ele viu que o mago que o notou entrou em pânico. Sua conjuração ficou mais rápida. Os cavaleiros que antes focavam em se amontoar para cima dele, de repente mudaram de padrão e formaram uma parede protetora ao redor do mago. Jinvou praticamente recebeu a confirmação da sua teoria com isso. Passo. O caçador pousou na frente do mago. Sem um pingo de hesitação, ele perfurou o peito do mago com a adaga na sua mão direita. Acerto crítico. Fura. Sem fazer barulho, o mago desapareceu numa nuvem de fumaça preta. Você derrotou um mago. E ao mesmo tempo. Blau. Os mais de 100 cavaleiros que estavam atrás de Jinvou caíram de uma vez só, quase literalmente como uma marionete com as cordas cortadas. Os cavaleiros caídos eram apenas armaduras vazias, sem um dono. Era isso. Jinvou gritou de felicidade por dentro. Depois de se equilibrar na linha entre a vida e a morte, ele finalmente tinha chegado na resposta. Os cavaleiros não eram nada. Eram os magos que controlavam os cavaleiros. O objetivo era matar eles. E pensar que a primeira vítima da assassina de cavaleiros seria um mago. Jinvou olhou para a túnica sem dono no chão com um sorriso. Ele tinha conseguido um espaço para respirar, agora. No entanto, ele não ficaria descuidado. A missão não tinha acabado. Clac, 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 clac. O chão tremeu. Jinvou se virou. Os outros cavaleiros já haviam cercado ele. Deveriam ter mais magos os controlando por aí. Os cavaleiros se amontoavam atrás de Jinvou. O braço direito do caçador virou um borrão. Corta! A onda gigante de cavaleiros na frente dele foi toda cortada perfeitamente em uma linha reta. Jinvou ficou chocado com o que ele mesmo fez. Uau! O investimento de 2.800.000 gold valeu muito a pena. A lâmina da assassina de cavaleiros cortou através das armaduras dos cavaleiros como papel. Não era só por causa do gume cerrado. Fazendo jus ao nome, uma poderosa magia para cortar os cavaleiros estava encantando a arma. As armas da loja são boas assim? Isso era um pouco diferente da lógica dos videogames com que estava familiarizado. Em um videogame normal, armas da loja são apenas substitutas para se usar quando não se acha uma arma boa. Se for assim, eu realmente não posso subestimar essa moeda. No mínimo, era muito melhor do que as armas do mundo real que caçadores usavam. Ao mesmo tempo, Jinvou pensou em quanto dinheiro ele poderia ganhar se vendesse os itens da loja do sistema no mundo real diferente dos consumíveis. Os equipamentos da loja do sistema não tinham uma restrição de troca. Puta merda, foco. Foco. Não era a hora para ficar distraído. Os cavaleiros continuavam a correr para cima dele sem parar. Slash. Slash. Jinvou desviava de vez em quando e continuou a derrotar os cavaleiros. Contudo, não vai acabar se eu continuar assim. No momento em que ele se focava em uma direção e derrotava os cavaleiros, um grupo maior ainda aparecia de uma direção diferente e partia para cima dele. Slash. Outro cavaleiro perdeu a cabeça. Tenho que achar os magos. Jinvou usou o corpo do cavaleiro em queda como plataforma.
Usando seus ombros, Jinvoo pulou no ar de novo. Furtividade. Show! Sua imagem começou a desaparecer. É claro, isso não era para se esconder por alguma razão. O que ele queria era. Um mago usou o óleo da detecção. Um mago usou o óleo da detecção. Um mago usou o óleo da detecção. Ring, ring, ring. Os alarmes de aviso do sistema perfuraram suas orelhas. Jinvoo continuou a pular de cavaleiro em cavaleiro e memorizou as localizações das marcas em formato de olho. São 5 magos. Ele foi para o mais próximo primeiro. Enquanto Jinvoo se virava para vê-lo, o mago entrou em pânico e juntou todos os cavaleiros para perto de si, mas era tarde demais. Voz. A presa envenenada de Hazaka voou da mão esquerda de Jinvoo e atingiu a testa do mago. Crack. Você aprendeu o lançamento de adaga, NV-1. Você derrotou um mago. Blá. Mais uma vez, uma centena de cavaleiros caiu sem vida no chão. Faltam 4. Acostumado com a manobra, Jinvoo usou as cabeças e ombros do exército mais uma vez para se mover. Enquanto se movia, Jinvoo rapidamente olhou para a presa envenenada de Hazaka que ele não tinha recuperado. Ele decidiu testar sua nova habilidade. Toque do Dominador. Jinvoo esticou uma mão na direção da adaga no chão. Como que puxada por um ímã, a adaga voou pelo ar até sua mão. Isso. Jinvoo pegou a adaga. Ele não precisaria mais recuperar a adaga de uma forma ineficiente. Enquanto isso, ele tinha chegado na frente do outro mago. Antes que ele pudesse tentar qualquer coisa dessa vez, Jinvoo arrastou a adaga de cima a baixo diagonalmente no corpo dele. Você derrotou um mago. Mais cavaleiros caíram. Havia menos da metade deles restando. Jinvoo teve a certeza da vitória, seus olhos se arregalaram de ansiedade. Mais 3. Como que sentindo perigo, os 3 magos restantes se juntaram no mesmo lugar. Seguindo eles, estava seu exército de cavaleiros. Quando todos os cavaleiros se reuniram no mesmo lugar, os magos conjuraram outra magia. Suas vozes estranhas ecoavam pelo quarto e sua magia estava completa. Craque, craque. A massa de cavaleiros que guardava os magos começou a colapsar, como se tivessem sido colocados em uma prensa hidráulica. Pouco tempo depois, um golem de metal gigante foi formado de seus corpos e começou a encarar Jinvoo. Voou! Caramba, que maneiro! Frente à poderosa pressão que ele emanava, Jinvoo fez uma breve pausa, como se tivesse aprovado a qualidade da magia. Mas não havia nada a temer. Depois das numerosas vezes em que ficou de frente com a morte, ele estava cheio de ansiedade ao invés de nervosismo. Bum, bum, bum. Os passos do golem sacudiam o chão. Parecia bem perigoso. Voou Sifen. Jinvoo abaixou seu corpo para desviar do balançar do punho gigante dele. Cresce. O pilar atrás de Jinvoo foi tocado de raspão pelo punho, mas o poder destrutivo do ataque resultou na quase obliteração da estrutura. Ok, isso é meio assustador. Jinvoo deu um sorriso largo. Se ele não tivesse descoberto a verdade, ele teria entrado em pânico só de pensar em derrubar essa coisa, mas ele não tinha essa preocupação. Goou Ifen. O golem juntou as mãos e estava prestes a levá-las em direção ao chão. Ao invés de correr para trás, Jinvoo usou a arrancada e correu para frente. Desliza. Em um piscar de olhos, Jinvoo passou por entre as pernas do golem. Enquanto o monstro gigante perdia seu equilíbrio, Jinvoo apareceu na frente dos 3 magos. Os ombros dos magos se levantaram de surpresa. Checkmate. Dizem que a união faz a força. Não dessa vez. Ambas as adagas nas mãos de Jinvoo se moveram rapidamente. Você derrotou um mago. Você derrotou um mago. Você derrotou um mago. Os 3 magos desapareceram numa nuvem de fumaça preta em sincronia. O golem, que finalmente tinha se virado para atacar Jinvoo, também caiu em pedaços. As armaduras dos cavaleiros que compunham seu corpo se espalharam pelo chão. Contudo, Jinvoo não se tranquilizou. Acabou. Ou tem mais alguma coisa vindo? Ele manteve sua pose de ataque, e o som eletrônico do sistema tocou. Ring. Jinvoo engoliu em seco sem ansiedade. Contrário a seus pensamentos, o sistema anunciou o fim da missão. Você derrotou todos os monstros da sala de testes. A quest de avanço de classe terminará agora. Sua classe será decidida a seguir. Dependendo do número de pontos de avanço ganhos, você pode avançar para uma classe maior. Finalmente. Jinvoo suspirou de alívio. Ufa. Foi uma luta difícil. Se ele tivesse se apegado à ideia de usar a pedra de retorno até o fim, ele não teria descoberto o segredo para a luta. Provavelmente eu teria apenas me focado em quando terminar a quest. Por má sorte, ou talvez boa sorte, ele perdeu a pedra e foi capaz de se focar na batalha em que estava. O resultado foi um grande sucesso. Agora, era hora de pegar as recompensas. Jinvoo mudou seu olhar para o cronômetro. 4 horas 29 minutos e 16 segundos. Ele havia parado. Ele conseguiu aguentar por quase 4 horas e meia. Não só isso, mas em uma quest em que precisava apenas aguentar, ele na verdade acabou matando todos os monstros e acabou a quest em si. Pensando em quantos pontos ele ganharia, e o que faria com esses pontos, o coração de Jinvoo começou a bater rápido. As ações do player serão analisadas para determinar a classe apropriada. Por mim tudo bem. Se o sistema usasse suas ações até agora para determinar a classe, havia uma pequena chance de ele receber algo que não se ajustasse ao seu estilo de luta. Foi uma notícia agradável. A presença do Deus da Morte segue aonde quer que o player vá. A estrada na qual ele caminha é pavimentada de cadáveres, e o cheiro de sangue segue o seu rastro. Jinvoo achou que fosse um pouco demais, mas quando pensou naquilo, não podia discordar. Bem, foi tudo para subir de nível. Sempre que entrava em uma dungeon instantânea, ele massacrava os monstros que ressurgiam até que não pudesse mais subir de nível.
Em uma dungeon normal, ele procurava em cada cantinho para matar até a última besta mágica. E não que fosse culpa dele, mas matou alguns caçadores também. Deus da morte, cadáveres, cheiro de sangue. Não importa como você olhe para isso. Como tinha esperado desde o início, parecia que sua classe seria de assassino. O player almeja por um grande poder, mas sem confiar em nenhum parceiro, ele constrói sua estrada com sua própria força. Jinvoo acenava com a cabeça enquanto escutava. Ele concordou com a análise do sistema sobre ele. Desde o começo, nunca tive ninguém em quem confiar. Ainda assim, Jinvoo não tinha certeza do porquê o sistema estava analisando tão a fundo sua personalidade, quando tudo o que estava fazendo era determinar sua classe. O sistema continuou. Seu desejo por um grande poder é forte o suficiente para chamar os espíritos que vagam pelo Vale da Morte. Por meio do exército de mortos, que vai seguir cada comando seu, você será capaz de construir seu próprio caminho sem a ajuda de ninguém. Exército de mortos? Foi ali que Jinvoo percebeu que algo estava errado. Espera. Antes que pudesse protestar, o sistema usou o toque calmo que sempre usou para mostrar os resultados. Sua classe é a necromante. Que? Continua no próximo capítulo.